7h27 em Paranaíba, e na nossa série de reportagens visando auxiliar os novos mandatários do município de Paranaíba a partir de janeiro do ano que vem, nós estamos montando um mapa de Paranaíba. E na nossa sequência de reportagens, hoje o assunto é educação. E para isso nós recebemos em nossos estúdios a presença do Antônio Marcos da Silva na condição de presidente do Sindicato dos Profissionais Municipais da Educação, o Simpemp, os profissionais da educação de Paranaíba. Antônio Marcos, nosso objetivo aqui é um só. Nosso objetivo é transferir para toda a população, por meio de pessoas que conhecem, que têm uma vivência mais próxima de determinados setores da sociedade, as reais necessidades de cada um desses setores. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar na terça-feira o Pedrinho do Armazém do Esporte, que é um grande conhecedor, um grande incentivador do esporte, que trouxe aqui algumas necessidades e algumas ideias, principalmente para o nosso futuro gestor, para que a população também possa depositar o seu voto, conhecendo mais a realidade. Ontem o tema foi meio ambiente, com a presidente do Conselho Municipal dessa área, Janete Martins Brandão, e hoje nós falamos de educação. No seu ponto de vista, Antônio Marcos, o que é preciso refletir sobre educação, sobre projeto de governo para essa área? Bom dia. Bom dia, Damilson. Bom dia, Nino. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. Primeiro, agradecer o convite, né? Tamanha responsabilidade de falar da educação do município. Bem, eu posso falar, Damilson, da rede municipal, né? Que essa eu conheço bem. Já estamos aí na rede, já vai para 15 anos. Né? Que é a área que o gestor vai lidar, né? Que é a área que o gestor vai lidar diretamente. Então, quando a gente fala da educação, é bom distinguir isso aí que tem da rede municipal também, o que não foge à realidade. Damilson, teve alguns avanços, né? A gente vai entrar mais detalhado aí, assim, conforme você vai perguntando, mas no geral a educação pública ainda está ruim, tá? A prova disso é o IDEB, embora houve uma melhora, né? Paranaíba está aí, me parece que 6º ou 7º lugar, ficou novamente aí no ranking do IDEB do estado, mas não quer dizer que aqui está bom, é que as outras estão muito ruins, né? Para considerar uma Nós somos menos mal. Menos mal. Para considerar uma rede boa, a gente precisaria ter um IDEB de pelo menos 6 pontos, tá? E agora que está de 1º ao 5º ano, está chegando aí na casa dos 5. Qual que é a nota? Que a escola Liduvina ficou com 4.9 ou 5.0, eu não tenho os dados em mãos. Então, assim, não é ainda nada perto do que tem que ter. Você pega uma nota de 0 a 10, um 4.9 ou um 5, não está tão ruim, mas também já é a prova de que não está bom. Entendo, Antônio Marcos. O IDEB de 4.7, o que o IDEB avalia, na verdade? O IDEB, ele avalia, além da competência de leitura e interpretação, né, uma provinha de múltipla escolha, a capacidade de leitura. Então ela é avaliado os alunos do 5º ano e do 9º ano, né? E depois no ensino médio já é o Enem, já é outro critério, mas no nosso caso só temos até o 9º ano. Então essas competências e conhecimento mesmo, Damilson. Ele é uma espécie de vestibular e exige conhecimento. Certo. Antônio Marcos, o que acaba refletindo no IDEB? Né? Você fala aí uma educação que precisa ainda de melhoras. Você precisa de investimento, né? Mas o que vai refletir essa melhora, o crescimento, a nota mais alta no IDEB? Isso é consequência de alguma coisa. Consequência. Então, eu esqueci de citar também, no IDEB é levado em conta a evasão escolar também. O número de alunos que deixam a escola. O aluno se evada, ele ajuda a derrubar o IDEB. Certo. Né? A ideia do IDEB, ela é boa, ela já faz tempo, né? O Haddad aperfeiçoou ela. Na época ele disse que não era para punir as redes nem as escolas, e sim para mapear, né, as mais deficientes. Tanto que estão investindo pesado lá na região Nordeste, onde apresentaram lá IDEB até na média lá de 2.5, menos de 3, então muito mais grave que o nosso caso. E o problema, Damilson, ele vai desde a formação, tá? As universidades não estão acompanhando. Eu diria assim que o problema crônico da educação
por exemplo, a escola pública ela é muito modista, né? Vive mudando o seu sistema, a maneira de trabalhar. Cada novo dia é um teórico novo, é uma linha nova que vai acompanhar. E quando o aluno chega lá na ponta, o que é cobrado é outra coisa. Sim. Entendeu? Você pega, por exemplo, a prova dos vestibulares, de concurso. Você acha que a escola não está ensinando o que ela deveria ensinar? Na verdade, tem aquela tentaram derrubar o mito da escola técnica, do ensino tecnicista, aquela coisa da decoreba, tudo. Então, partiu-se para um ensino para preparar o aluno para a vida, né? Então, porque qualquer rede escolar, seja particular, né, pública, ela tem que fazer uma opção filosófica. Ou vai preparar o aluno para a vida, ou vai preparar o aluno para o trabalho, ou preparar o aluno para o vestibular. Não foge disso. E a pública, na tentativa de abraçar tudo, com esse papo de preparar para a vida, não está preparando, não é para nada. Essa que é a realidade. Ele não sai nem preparado para o trabalho, e nem para a vida e nem para o vestibular. Eu defendo que se o aluno aprende, desenvolve todas as competências que se espera de um educando, ele está preparado para a vida e para o trabalho, né? Certo. Então, primeiro isso. E as experiências isoladas, por exemplo, você não tem um método a ser seguido, tá? Por exemplo, você vai numa escola, o professor trabalha de uma forma, você vai em outra já totalmente outra diferente. Forma, né? Então tem que ser meio generalizado. Claro que cada escola tem a sua particularidade, sua especificidade lá, mas assim, no geral tem que ter uma sequência, tem que ter uma lógica melhor. Recentemente eu acompanho muito aquelas colunas lá do Cláudio Moura Castro, que escreve sobre educação na revista Veja. E ele prova num estudo que ele... na verdade, eu acho que a pesquisa não é dele. Ele se apropriou de uma pesquisa, me parece, de um professor da Unicamp. E falou sobre ela. E ele prova que o problema não é investimento financeiro, que só despejar dinheiro na educação, só aumentar salário, só gastar na educação, por si só não melhora. Né? Então aí nós passamos por um problema, acho que é o desafio, que é o objetivo aqui do programa, que vocês estão de parabéns. Exatamente. Por estar fazendo isso, é a questão gerencial mesmo, né? Uma questão de logística das escolas, de método, adotar um método, parar com esse negócio de ficar seguindo moda, sabe? Vi um negócio igual receitinha de bolo, é legal, vou fazer. Não pode ser assim. Mas até que ponto o prefeito municipal pode gerenciar esse método novo da educação? Não é um método concreto, sólido, o Antônio Marcos? Demilson, eu não sugiro método, né? Até eu tenho um ditado que eu aprendi com um professor meu quando eu estudava filosofia na PUC. Ele dizia o seguinte: método bom é aquele que o aluno aprende e o professor ensina, tá? Então não é método A, B ou C. O desafio seria, por exemplo, primeiro pôr o pé no chão, né? Parar de viajar nas teorias, porque a educação perdeu aquilo que a gente chama, que Marx chama lá de praxe, certo? Né? Teoria, tem um mundo teórico da educação que tem alguns adeptos, e um mundo prático daqueles que rejeitam a teoria. Então hoje nós estamos, os teóricos acham que os práticos é incompetente. Então são coisas que eu estou falando, que é coisa que a gente vivencia no dia a dia. Então tem que ser superada. A teoria é importante, super importante, mas ela tem que estar em contato. Eu defendo que da prática nós vamos buscar a teoria. Então, conhecendo a nossa realidade, então a gente precisa de um pessoal capaz de perceber esse detalhe, né? Por exemplo, aí entra algumas coisas que a gente defende. A eleição para diretor, por exemplo, você já dá uma certa autonomia para as escolas, né? O professor coordenador vai ser eleito pelo grupo do magistério. Então, isso aí também é iniciativa do executivo, essa mudança de regra. Do executivo, já está na lei 51. Então, no caso da educação, a gente pede o respeito à lei 51, né, que seja cumprida, e fazer aí algumas decisões que precisam ser feitas, que ficaram abertas. Então houve uma melhoria grande, quer dizer, hoje a gente percebe assim um estímulo maior do pessoal do magistério, só que só isso não basta. Então o negócio não está chegando na ponta ainda, né, que é lá no aluno. Tem a iniciativa aí que foi implantada agora pela atual ex-secretária, né, a Jane, a questão do apostilado.
Eu acho que ela não atingiu ainda o que se esperava, mas pelo menos deu uma padronizada. Então, qualquer lugar do município que você vai, pelo menos até o segundo ano, você vai ver que está na mesma sequência. Então está tendo E o posicionamento foi positivo. Então tem as críticas ao material? Tem, mas ele está sendo útil nesse sentido de apontar caminhos. Então um aluno pode transferir de uma escola para outra e não vai sentir diferença nenhuma, né? Então é nesse sentido que eu falo, né, Milson? Certo. Antônio Marcos, para da estrutura das escolas municipais, qual que é a sua visão e a sua sugestão de melhora? Olha, Demilson, as nossas escolas estão sucateadas, tá? São da década de 70 ainda, né? Porque vieram fazendo maquiagem só. Vai lá dar uma pintadinha, né? E deixa. Então, realmente, nós temos escola, vou dar os exemplos mais críticos em questão de infraestrutura. Escola Major, Escola Liduvina. Então, já passou da hora de ampliar essas escolas. Se precisar fazer, por exemplo... com salas superiores, que você pega a escola Major de Escola Liduvina, pode construir lá 20 salas em cada, que ainda vai faltar vaga. Então, né, são escolas referências, e então não tem sido investido. É problema que vai assim desde o problema da água, de esgoto, tá? Certo. Então são problemas sérios mesmo. Tem dos distritos também, né? As escolas têm problema de infraestrutura, então não comportam mais. Nossas escolas são escolas assim muito antigas, são escolas que foram feitas lá para 20, as salas foram feitas para 20 alunos, 25. Por exemplo, no Major a gente chega a ter 43 alunos em sala, nas escolas mais... E também os projetos de acessibilidade também, né? Questão de quadra que falta em algumas escolas. Exatamente. Então, teve aí uma das conquistas aí desses últimos 4 anos, até me parece a gente tem que agradecer o deputado Bife, né? Uhum. Ele fez essa emenda, está terminando a cobertura da quadra da Escola Maria Paula, coisa de primeiro mundo mesmo, né? Até eu falei uma ironia do destino, a escola do distrito vai ter a primeira quadra inaugurada. E a do Major também, que foi emenda dele. Então é um avanço na área do esporte. As nossas escolas destacam, né, nos eventos esportivos, ainda é levado muito a sério o treinamento, principalmente a Escola Major. Só que é pouco ainda, Demilson. Precisa de mais, né? Entendeu? Eu falo, não adianta a gente ficar brigando pelos acessórios da educação. É importantíssimo o esporte, isso aí não tem nem o que discutir. Mas a sala de aula é muito importante. Então nós estamos na época ainda, por exemplo, uma infraestrutura para o professor. Conquistamos as aulas para atividade, né? Hoje nosso cargo é 24 horas, 16 em sala com aluno e 8 atividades. Mas não é oferecido, por exemplo, ao professor um computador com impressora para ele estar fazendo as atividades, né? Tem computador? Tem a sala de informática, mas você tem uma sala com 10 computadores, aí vai uma sala com 40 alunos para usar, como que o professor vai lá e ainda tira um desses computadores dos meninos? Então é aquela coisa assim que falta mesmo investir, são medidas baratas, né? Por isso que eu falo, é uma questão mais de logística mesmo, uma questão organizacional, que é possível melhorar muito, porque quando você organiza um trabalho, cria um método de trabalho, por si só já melhora. E se vem acompanhado de investimento, e pelo que parece aí, está sendo votada a questão lá de passar 10% do PIB para a educação. Seria muito interessante. As verbas devem aumentar aí em torno de 30%, as verbas destinadas ao ensino básico e ao ensino Daria médio. Autonomia mais para os gestores trabalharem com esse dinheiro, né? Antônio Marcos, fala para mim da situação dos professores. Isso sim, você tem mais propriedade ainda para falar, né? Questão dos professores. Então, né, porque a gente tem, de um lado, você já disse, o método de ensino. Aí do outro lado a gente tem a estrutura da escola. E agora como é que está a questão do professor propriamente? Professor, que eu falo assim, às vezes os problemas foi abafado pelas conquistas que nós tivemos, né? Não dá para dizer que temos salário de ponta, mas assim... Mas é o maior piso é o maior teto do Estado, saímos, né? Da vergonha. Não é o maior do Estado, isso aí é a jogada matemática, porque o piso ele é considerado para 40 horas e para professor nível 1, que é aquele professor que tem a formação só de magistério, Denilson.
Então, mas os outros municípios não incorporaram aquela gratificação de regência, tá? Então o nosso incorporou. Hoje é o salário mais o adicional de tempo. Então é um jogo de número, mas na verdade o nosso salário está lá em 7º, 8º lugar do estado. Agora, quando eles pegam aquela tabelinha do piso, então o nosso já está incorporado. Então aqueles que têm gratificação fica para trás, igual o do estado. Na verdade é que o professor do estado, por exemplo, o inicial dele é 1.490. O nosso é 1.350. E na tabela pode olhar que o estado aparece em 4º lugar, quando na verdade é o primeiro. Tá? Entendi. E assim vai. Então a gente, na verdade, o salário nosso está em 7º, 8º lugar. Certo. Então isso aí deu uma estimulada, mas por outro lado escondeu. Nós temos problema, Demilson, tem que admitir, de formação, tá? Aí as formação continuada começou muito bem lá no final dos anos 90, até ali para 2004, 2006, e deu uma caída. Então a formação é aquela coisa assim, quando fala, vamos fazer uma capacitação, é coisa que você já está, vamos dizer, maluco de tanto ver e não soa efeito, né? Porque tem professor, até eu falo sempre assim, ninguém gosta de ser incompetente, ninguém gosta de fazer um trabalho que não tem fruto, e eu falo por mim. Então a gente corre atrás, tenta capacitar, mas assim, então teria que fazer um trabalho a longo prazo mesmo. Essa formação aí já é uma sugestão, né, para os gestores aí, os futuros, tem que ter uma parceria com as faculdades. Nós temos 4 universidades dentro de Paranaíba que tem curso de magistério, Demilson. Você tem a Federal, a UEMS, né, a FIPARA, a Unopara ali na caminho. Então tem que fazer parceria para ter uma formação sequencial. E isso não ocorre. Então a verdade é isso aí. Vai desde a formação, você esbarra em outro ponto, que está até tendo uma campanha aí, tá de parabéns também, acho que é a iniciativa do professor Hélio lá do Vladislau, essa questão da indisciplina. A escola precisa pensar que a nossa responsabilidade é a educação formal, a educação científica, né, a formação intelectual do aluno. E nós não vamos fazer o papel de pai, porque a educação moral ela tem que vir de casa. Então você tem o Ministério Público, né, que faz aceitar aluno mesmo quando não tem vaga, e geralmente não são alunos que vêm para ajudar a turma. Então quantas turmas a gente não vê aí que deveria ter 30 alunos, já tem 40, e às vezes a promotoria vem e obriga a aceitar mais um aluno, que vai dar problema ali. Então fala assim, está atribuindo à escola funções que não são delas, Demilson. E a gente acaba fazendo o quê? Se sentindo impotente, a gente enquanto professor, e acontece o que a gente fala, vai levando na barriga. Você faz o que dá para fazer. Agora esse fazer o que dá para fazer é muito pouco, não atinge o objetivo, as metas. A verdade é que o moleque está chegando nas etapas final do fundamental sem dominar as competências básicas, que é saber ler bem, interpretar e fazer cálculos. Certo, para a gente encerrar bem rapidamente, Antônio Marcos, em 1 minuto, fala da escola da zona rural. Eu sei que a gente tem muitos ouvintes na fazenda agora. A sua ideia para a zona rural, as necessidades, eu sei que você também viaja bastante pelos distritos do município. Isso, conheço todos, né? Tive a felicidade de trabalhar em 2 já, e estou sempre conversando com o pessoal. Ainda, Demilson, a questão, por exemplo, muito criticada, a questão do projeto, hoje está regulamentado em lei, a questão dos 3 dias, tá? Eu acredito que cai um pouco o rendimento, mas o problema não é só esse, tá? Porque o IDEB das escolas rurais, inclusive, a gente ganha de algumas escolas do município, as 3 escolas dias, do distrito. 3 dias, você quer dizer os 3 dias que os alunos da zona rural vêm para a cidade estudar? Vai para a escola, e a terça e a quinta funciona como se fosse educação à distância, né? Eles têm que realizar uma atividade lá que a gente chama de tempo comunidade. Então eu penso assim, que não foge à realidade da cidade, falta, mas até está sendo discutido no conselho, trabalhar coisas no sentido que dê significância à vida no campo, que a ideia do MEC o que é? Segurar a população rural no meio rural e oferecer a mesma qualidade que ele teria na cidade, né? Até eu acredito que os meninos do meio rural ele têm uma qualidade de vida melhor do que os do município, tá? Certo. Então eu acredito que
não está diferente do município, não. Então, quando a gente fala em melhoria, em sugestões, tá falando de toda a rede. O problema nosso são as distâncias, por exemplo, tem alguns problemas que vai ter que ser resolvido, porque o MEC aceita, né, a questão da escola funcionar na cidade, trazer os alunos, está tudo legal. Porém, ele estipula um tempo que a criança pode ficar dentro do ônibus, principalmente as crianças menores de 8 anos. E está sendo ultrapassado esse tempo. Então está sendo discutido e tem que discutir se vai construir algumas escolas em alguns pontos estratégicos ou se vai manter da mesma forma. Tá certo. Tudo bem. Esse é o Antônio Marcos da Silva, presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação Municipal de Paranaíba, falando aos ouvintes da Cultura FM na nossa série especial de reportagens, o Mapa de Paranaíba, trazendo mais detalhes e uma realidade mais próxima do que é a educação do nosso município, principalmente tendo-se em vista o pleito eleitoral de 2012. As eleições já acontecem na semana que vem, dia 7 de outubro, e é uma oportunidade que a população tem de conhecer um pouquinho mais do que acontece nos bastidores da educação. Antônio Marcos, muito obrigado, seja sempre bem-vindo à Cultura FM, um prazer ter recebido você aqui mais uma vez. Obrigado você, Demilson, obrigado Nino, né? E a paciência aí dos ouvintes da Cultura FM. Pra gente é sempre um privilégio, né, tá falando da educação no municipal, é a área que eu escolhi aí para me realizar como profissional, tá? Então, agradecer a oportunidade, sempre que precisar pode contar com a gente mesmo, Demilson. Da mesma forma, são 7h48 agora. Em 2 minutos nós voltamos para falar do debate da Cultura FM que aconteceu ontem.